Então vamos aqui para nosso estudo católico de angelologia, da continuidade ao vídeo 80, né, sobre a possessão. Aqui vamos ver aqui sobre a possessão. Então aqui tem as passagens da Bíblia, mas eu não vou ficar pegando para não demorar muito, né? Tá bom? Depois vocês podem conferir ou então pausar o vídeo. Quem tiver a apostila de angelologia pode me acompanhar aí. E pela tarde apresentaram-lhe muitos possessos do demônio. Mateus 8,16. O que é a possessão? A possessão é a mais espetacular das manifestações diabólicas e a que mais impressiona as imaginações, a tal ponto que deixa na penumbra o trabalho constante do demônio, que por meio da tentação procura seduzir os homens ao pecado. Então a possessão, a gente ouve tanto falar na possessão diabólica, tem filmes que passam, né, que mostram, a gente vê aquelas cenas cheias de espetáculo, o demônio fazendo aqueles chamados shows pirotécnicos, né, a pessoa fica levitando e a pessoa se contorce, sai andando assim virado de costas, a pessoa sai engatinhando, subindo pela parede. Então tem várias coisas e vários fatos que a gente já tem em mente, né, sobre a possessão. Mas o que seria esta realidade da possessão diabólica? No que se refere à possessão diabólica, há duas posições erradas que a gente tem que tirar sobre a possessão diabólica, que é preciso a gente evitar. A primeira delas consiste em acreditar com facilidade. Então, toda pessoa que a gente achar que não está muito normal, nós não podemos sair acreditando imediatamente que ela está possuída pelo demônio. Então, se a gente tem essa crença com facilidade, atrapalha. Então, a gente não pode acreditar que uma pessoa está possessa sem ter este exame, né, pela impressão causada por sintomas que podem bem corresponder a outros estados. Então, não quer dizer que a pessoa possuída ou suspeita, você está acreditando com facilidade, que realmente ela está possuída pelo demônio. Então deve-se fazer um exame para analisar. Nós vamos ver isso no decorrer dos estudos aqui sobre a possessão. Que tipo de exames, testes se faz? A nossa Igreja Católica tem esses exames e testes também para descobrir se a pessoa está possuída ou não. Porque não quer dizer, às vezes a gente pensa que um padre, por ele ser exorcista, que ele tem um dom de ver o demônio, né, de saber. Não, a gente se engana. Não quer dizer que ele é um padre exorcista, que ele vai ter o dom de ver demônios. Ele vai ter que descobrir se a pessoa tem demônio ou não, entendeu? É igual, por exemplo, eu faço oração de cura e libertação nas pessoas, atendimento espiritual, e às vezes tem pessoas que, tipo que é assim, eu começo a rezar na pessoa, eu imponho as mãos na pessoa, e a pessoa já quer que eu adivinhe o que ela tem, entendeu? Eu não tenho um dom da adivinhação, que na nossa Igreja Católica se chama o dom da revelação, quem tem este dom. Eu tenho um dom de ajudar a colocar o remédio na ferida onde está, se a pessoa também contar para mim o problema dela. Então ela vai contando e Deus me dá a luz onde aplicar para acontecer a cura e libertação na vida daquela pessoa. Então a cura e libertação é isso. A gente pode impor as mãos, fazer a oração e a cura acontecer na vida da pessoa. Então do mesmo modo, porque um padre exorcista, às vezes a gente pensa que ele vê demônio, que ele sabe que a pessoa está com demônio. Não quer dizer que o padre sabe que a pessoa está com demônio. O padre exorcista ele vai ter que fazer todo também um processo, ouvir a família, fazer umas orações, uns testes para descobrir se a pessoa está possuída pelo demônio. Entendeu? Então aqui a gente vai ficar claro sobre essas coisas. E o outro ponto que a gente não pode negar, né? A gente não pode negar assim abertamente, que às vezes a gente nega que o demônio não existe, que não existe possessão, que nunca existiu. Então a gente corre esse perigo também de negar. Então esta posição extrema se choca com as Sagradas Escrituras, verdade claramente ensinada pela Sagrada Escritura, pela tradição e pela prática da Igreja. Então é um fato que existe sim possessão demoníaca. Além de ter relatos na Sagrada Escritura, tem a tradição da igreja que conta e as práticas de exorcismo, que é a experiência que mostra, que prova. Os racionalistas pretendem que os casos de possessão diabólica relatados na Sagrada Escritura não passam de casos patológicos. Então, as pessoas da nossa Igreja Católica e tantos outros também não católicos
alguns psiquiatras e psicólogos, eles justificam, pegam passando na Bíblia para dizer que o que Jesus fez, ele não fez, não foi exorcismo, não foi expulsão do demônio, que tinham doenças, as pessoas tinham doenças, por exemplo, mania, pessoas cheias de mania, de loucura, eram doidos, histerias, e epilepsia e tantos outros. Eles dizem que Jesus, olha o que eles dizem, eles dizem que Jesus não pretendia que esses infelizes enfermos, que eram chamados de endemoniados, geralmente os enfermos entre aspas, né, os possessos, eram chamados de endemoniados. Então ele está querendo dizer que Jesus não queria que os endemoniados, né, que estivesse realmente possesso, tratava-se de um acordo com as convicções. Ou seja, quer dizer assim, Jesus chegava no local e todo mundo acreditava que era endemoniado. Então Jesus, para não contradizer as pessoas, já chegava lá, vamos assim dizer, fingindo, que é isso que esses racionalistas dizem. Jesus fingia que estava endemoniado as pessoas. Ou seja, se Jesus fingia que estava endemoniado, para poder não contradizer o pessoal da época, se Jesus fingia que as pessoas estavam endemoniadas, então Jesus é um mentiroso. Jesus não é o Deus da verdade, ele não podia fingir. Ele não, Jesus a gente vê muitas passagens da Bíblia que Jesus dizia as coisas na cara. Os cristãos, os apóstolos, Jesus não tinha medo de morrer por falar a verdade, não. Precisava Jesus alisar a cabeça. Jesus não era de alisar a cabeça. Quem conhece as passagens da Bíblia de Jesus, Jesus muitas vezes era duro. Quando chegava alguns momentos que Jesus disse assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida eterna comigo. Aí alguns diziam, mas isso aí é palavras duras, não vamos ser canibal, vamos ter que comer agora da tua carne. Jesus não mudou o pensamento dele porque as pessoas pensavam em canibalismo. Então, do mesmo jeito, eu trago para essa mentalidade aqui dos racionalistas. Quer dizer, Jesus tinha que ficar disfarçando, Jesus precisava disfarçar. Disfarçar, ele já sabia que não era. Então, é isso que a justificativa dos racionalistas. Nada mais falso, então, mas na verdade essa atitude perante a nossa igreja católica, apostólica, romana, isso é falso, é argumento falso. Jesus fez sim exorcismo. Nada mais falso. E os evangelistas, eles separam isso aí. Eles distinguem muito bem uma doença de uma possessão. Nós vamos ver aqui citações da Bíblia. Como eu disse, você pega sua Bíblia e depois olha aí a passagem, para a gente não se prolongar muito no vídeo. Vamos no exemplo de São Marcos, capítulo 1, versículo 32 a 34. São Marcos ele vai mostrar o seguinte, escrever. E de tarde, sendo já posto o sol, traziam a Jesus quando o sol se põe, todos os que estavam doentes, traziam pessoas doentes, e os possessos do demônio. Isso já está demonstrando o quê? Que São Marcos já está dizendo, existem doentes e possessos. Então já quebra bem aí a ideia do racionalismo de dizer que estava se tratando só de doenças. Se fosse só de doenças, não precisaria citar separado demônios, doentes e possuídos. Não precisava. Então aí já quebra o argumento dos racionalistas. Continuando. E aí Jesus curou, e ainda que São Marcos, ele ainda vai ser específico, ele vai dizer, os que estavam doentes e os possessos do demônio. Os que estavam doentes e os possessos do demônio. Para quem não sabe, só reforçando, demônio vem do grego daimon, que significa espíritos do mal. Então, como eles não sabiam... O povo naquela época não sabiam dar um nome específico a esses espíritos que faziam mal. Então, eles só chamavam espíritos do mal. Então, a nossa igreja, os cristãos adaptaram essa palavra dos gregos, que são os espíritos do mal, ao daimon, que é o demônio, espíritos do mal. Então, eles sabem que são espíritos, por isso que é bom também esses racionalistas que dizem racionalizar muito bem. Por que eles não racionalizam o que quer dizer demônio? É espírito do mal, é um ser, eu acredito que tem um espírito. Então eles sabiam discernir o que era um espírito de uma doença. Então ele está querendo dizer, vamos traduzir agora melhor aqui mais ainda fundo. Trouxeram doentes, será que a pessoa não sabia reconhecer o que é um doente? Ah, mas é doente, é epiléptico, é histeria, loucura, mania? Não, e doentes e possessos do espírito do mal.
Então, se eles viam que todo mundo era só doente, eles não iam dizer que tinha gente ali que tinha espírito do mal. Aqueles dali têm espírito do mal, não é doença. Ele não precisava dizer que espíritos do mal. E continuando, e curou muitos, Jesus curou muitos que se achavam oprimidos com várias doenças. E expeliu muitos demônios. Ou seja, São Marcos aí vai ser muito detalhista, para não deixar margem para o racionalista achar que Jesus não fez exorcismo. Jesus fez exorcismo, sim, e curou pessoas oprimidas de várias doenças. Pessoas que estavam oprimidas com muitas doenças foram libertas e expeliu, ou seja, expulsou muitos espíritos maus, ou demônios, daimons. E Jesus expulsou muitos demônios. Eu não posso, se eu disser assim, Marco vai dizer para o epilético, houve uma cura do epilético, aí o Marco vai dizer assim, ele expulsou os espíritos maus. Vamos imaginar que o epilético, tá bem com o epilético. Já que eles estão dizendo que os casos de possessão era epilepsia, era esquizofrenia, que é loucura, né? Histeria. Quer dizer que o epilético está bem ali, dando os ataques dele, as crises dele, aí Jesus expulsou os espíritos ruins dele, os espíritos maus, e ele foi curado. Jesus expulsou os espíritos maus do epilético. E os doentes? Porque os racionalistas estão dizendo que esses daqui são doentes, não tinham espíritos. Quem são os doentes então? Porque São Paulo está... Marcos está separando aqui os dois. Tem os doentes e os que têm espíritos maus. Jesus curou doentes. Então, aqui são os doentes. Ele está dizendo que eram possuídos pelo demônio, todos eram doentes. Tinha mania de loucura, histeria, epilepsia, esquizofrenia. Então, Jesus curou esses daí. Que está dizendo aqui, São Marcos diz, ele curou doentes. E expulsou espíritos maus. E cadê as pessoas que tinham espíritos maus? São Marcos estava inventando história aqui? Não, se Jesus curou só doente, São Paulo não ia precisar dizer que também expulsou espíritos. Entenderam? Só para dizer, Jesus curava várias pessoas doentes. E nunca ia precisar citar que Jesus estava expulsando espíritos maus. Então traduz demônios para espíritos maus. Não precisa. Entendeu? Então que fique claro isso aí para nós. Que existe sim a possessão. E a nossa Igreja Católica faz isso. São Mateus ele vai escrever o seguinte: pela tarde apresentaram a Jesus muitos possessos do demônio, e ele, com a sua palavra, expeliu os espíritos maus e curou todos os enfermos. Mateus 8:16. Estou bem que com a Bíblia de Jerusalém, quem tiver também pode ver aí essa passagem de Mateus capítulo 8, versículo 16. Olha o que diz aqui. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e Jesus, com uma palavra só Jesus diz, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E curou todos, que estavam doentes, enfermos. Então aqui na Bíblia de Jerusalém, que é a tradução original, a gente já vê espíritos, expulsou espíritos. Então eles sabiam separar muito bem, eles sabiam diferenciar, entender o que era um espírito do que era uma pessoa com doença. Então que fique claro para nós que sim, houve esta expulsão. E também nos evangelhos de São Lucas, a gente vai ver também lá em Lucas, capítulo 4, versículo do 40 ao 41, a gente vai ver o seguinte. Do mesmo modo, São Lucas vai dizer: e quando foi sol posto, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias, pessoas com diversas moléstias, de diversas doenças, traziam a Jesus. E ele, impondo as mãos, Jesus colocava as mãos, impõe as mãos sobre cada um, sarava-os. E de muitos saíam demônios gritando. Os demônios saíam gritando. Olha esse detalhe das palavras gritando de Lucas. Quer dizer que o epilético, Jesus impôs a mão no epilético, que ele dizem, os racionais dizem que não é demônio, não é esquizofrênico, e eles saíram gritando. O espírito do epilético saiu gritando e o corpo ficou lá. Foi isso que eles presenciaram? É estranho, né? Essa má interpretação dos racionalistas
que não querem acreditar nisso, né? Então é evidente nestas passagens dos evangelhos que se refere à cura de doentes e à separação e à expulsão de demônios como dois casos diferentes. O próprio Salvador, Jesus, afirma que expulsava os demônios dos possessos. O próprio Jesus dizia o seguinte, você pode abrir depois Mateus 12, 28 e Lucas 11, 20. Vai dizer o seguinte, se eu, porém, os judeus incrédulos, disse Jesus dizendo aos judeus incrédulos, se eu, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E lá em Lucas ele vai dizer, se é pelo dedo de Deus que eu lanço fora os demônios troca aí por espíritos maus, né? Se é pelo dedo de Deus que eu lanço fora os espíritos maus, eu lanço fora, tiro da pessoa, né? Certamente chegou a vós o reino de Deus. Então o próprio Jesus deixa claro que ele também tira espíritos. Lucas 13, 32, também vai acontecer o seguinte, ele mesmo, o próprio Jesus, distingue bem os casos de doença dos de possessão, quando ele diz assim, eis que eu expulso os demônios e opero curas. Duas coisas diferentes. Expulso os demônios e opero curas. O próprio Jesus vai dizer isso. Então, essa ideia dos racionalistas de dizer que como as pessoas acreditavam em possessão demoníaca, achavam que os loucos, né? Os loucos daquela época de Jesus, esse é o pensamento dos racionalistas, que eles vão dizer que como naquela época as pessoas acreditavam que os loucos estavam possuídos, então Jesus, para poder não, assim, por respeito humano, sabe, para não se contradizer, aí Jesus curou eles dessas doenças deles de loucura, que não era demônio, mas Jesus não falou em demônio, é como se Jesus não falasse em demônio. Está aí as passagens da Bíblia, né? A liturgia da igreja e a prática da nossa igreja católica, com a instituição dos exorcismos que se tem, bem como os ensinamentos dos teólogos, que a gente tem visto aqui no nosso estudo de angelologia, tem mostrado, indica sim, a nossa igreja crê na possessão diabólica. Então coloque isso na sua cabeça. Se aparecer padres por aí que diz que o demônio não existe, que eu já vi, tem padre que não acredita na existência do demônio, esse padre está difundindo uma heresia, de não querer acreditar nos ensinamentos da igreja. Tá? Comunique este padre ao bispo, e queira Deus que o bispo também não seja outro herege. Tá? Porque tem padres que eu já vi que não acreditam na existência do demônio. Tá? Ele não pode ficar, mesmo ele não acreditando, ele não pode ficar dizendo isso para as pessoas, não. Porque ele é um sacerdote. A igreja católica, ela crê sim na possessão diabólica que existe. Eu mesmo já deparei com um padre, gente da igreja, no tempo atrás que eu pedi ajuda nas minhas missões com pessoas com problemas, de tem padre dizer que o demônio não existia, que essas coisas não existem. Feitiçaria não existe, essas coisas não existem. Ao mesmo tempo, a igreja estabelecendo que os exorcismos sobre possessos não sejam feitos senão depois de maduro exame. Então, para se fazer, a igreja católica, para se fazer exorcismo, ela precisa fazer um cuidadoso, um maduro exame e mediante especial de autorização. Então, a igreja católica vai fazer um exame minucioso para saber se está possuído ou não. A igreja indica que não se deve crer levemente nos casos de possessão, como a gente viu aqui no começo. A própria igreja indica que não deve sair acreditando logo, a pessoa está possuída, não, tem que fazer os exames. Então, resumindo, que se tenham dado alguns casos, pelo menos de verdadeira possessão diabólica, como os relatados nos evangelhos, né, além dos casos que está nos evangelhos, é verdade de fé, uma verdade de fé da nossa igreja católica, é verdade de fé que a nossa igreja católica acredita, que depois, que a nossa igreja católica não vai dizer que só existiu possessão só na época da Bíblia, né? Mas depois disso, né? Depois existe sim, tem outros casos, tem tido sim, claro, e é a doutrina comum dos teólogos que não pode ser negada sem temeridade. Então os teólogos da nossa igreja católica sim, dizem e afirmam. Só não os teólogos hereges, né? Que teólogos hereges não merecem nem estar na igreja católica, tem que ser excomungado, ser expulso, a gente tem que exorcizar eles da igreja católica. Esses que querem defender a não existência do demônio.
Tanto é que o padre Gabriel Amorth, antes de morrer, ele fez mais de 5.000, que eu saiba, dos últimos relatos que eu vi. Acho que foi 40.000, não sei, não lembro direito se é 40.000 ou é 50.000. 5.000 exorcismos, não lembro, por aí. Acho que se eu falar 50.000, estou exagerando, não é 40.000 mesmo, 30.000. Eu não lembro, tá? Quero exagerar demais para vocês não. Mas só 4.000 já é muito, né? 5.000 já é muito. Como é que é a natureza da possessão? Como é que é? A possessão ela consiste em que? É o domínio que o demônio exerce diretamente sobre o corpo. Então o demônio vai exercer esse domínio na pessoa como diretamente no corpo, que a gente já vê até nos filmes, né? Controlando o corpo da pessoa. E indiretamente sobre a alma de uma pessoa. O demônio não pode possuir a alma. O demônio possui o corpo da pessoa, mas não a alma. Diretamente ele possui o corpo, indiretamente a alma. Então esta se converte em um instrumento cego. Então o corpo da pessoa se torna em um instrumento cego, dócil, ou seja, fica como uma marionete, sendo levada pelo demônio como ele quer. E obediente ao poder perverso e despótico do demônio. Então, o corpo da pessoa, a pessoa fica totalmente submissa, entregue às ordens do demônio. O demônio se torna um carrasco duro e malvado. Então, um indivíduo que está assim é chamado de como possesso, às vezes conhecemos como possesso, endemoniado, como às vezes diz a Bíblia, né? Que são as vítimas, ou então energúmeno, ou vítima do poder demoníaco, que às vezes é chamado, porque mostra uma agitação insólita, ou seja, que não há controle, a pessoa não se controla. As características da possessão. A possessão ela tem duas características, dois elementos, né? Da presença do demônio no corpo do homem. Uma delas é a presença do demônio no corpo do homem, dois elementos que se caracterizam a possessão. Existe a presença do demônio no corpo do homem e o exercício de um poder por parte do demônio sobre o mesmo. Como é que se dá essa presença do demônio no corpo do homem? Ela não significa uma presença física, porque ele é puro espírito. Como um anjo decaído, o demônio é um puro espírito. Sua presença se dá pelo contato operativo. Já expliquei até isso aí, o que é operativo. Pela vontade, o demônio vai controlar a pessoa, né? Por ele ser puro espírito, não é um contato físico, puramente espiritual. Então, o demônio está onde atua desse modo. O demônio vai estar onde ele atua desse modo. Pode desenvolver sua atividade por toda a parte, tanto fora como dentro dos corpos humanos. Né? Ele pode desenvolver a ação dentro ou fora do corpo. Por isso que às vezes você pode ver a pessoa que está possuída pelo demônio, ali às vezes começa a voar as coisas e tal. O demônio ele vai estar agindo ali, né? Porque ele está tomando posse da pessoa como um todo nesse processo operativo, né? Da vontade. Então, sendo assim, um indivíduo pode estar possuído... Olha, presta atenção, um indivíduo a gente já sabe que é comum. Um indivíduo pode estar possuído por vários demônios, né, que operam ao mesmo tempo sobre ele. E olha só como é interessante isso aqui. E um só demônio pode possuir várias pessoas atuando sucessivamente sobre cada uma delas. Então, imagina uma multidão de 1 milhão de pessoas num carnaval, num ambiente desse. Um demônio só pode possuir essa multidão de pessoas. O que é a histeria, que às vezes as pessoas chamam? Também confunde com possessão. É quando uma multidão de pessoas num local só começa a ficar parecendo doida, gritando. Então por isso que confunde, porque ali essa multidão de pessoas pode estar sendo possuída por um demônio. E onde é que está esse demônio? É aquele jogo do espelho. Qual é o espelho verdadeiro que tem que quebrar? Né? Onde é que está esse demônio? Como é que um demônio consegue, um só demônio consegue possuir várias pessoas ao mesmo tempo? 100, 1000 pessoas pode ser num evento ou mais. Então, a gente vai dar continuidade no nosso estudo e a gente vai entender melhor essa questão da possessão, tá bom? Até a próxima aula.